Centro de Formação e Economia Solidária da Região Centro-Oeste, CEFES-CO. Os Centros de Formação e Economia Solidária, um em cada região do país, fazem parte das estratégias de uma política nacional de formação e economia solidária. Esta política vem sendo construída há algum tempo pelo Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego. Na região Centro-Oeste, no ano de 2008, a EcoCut, Escola Centro-Oeste de Formação Sindical da CUT, Apolônio de Carvalho, firmou uma parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária para a implementação do Centro de Formação da região, com o objetivo de fazer formação em economia solidária dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. O objetivo do CEFES, dentre outros, contribuir para o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários por meio de uma ampliação do número de formadores ou formadoras em economia solidária. Desenvolver metodologias e conteúdos de formação em economia solidária. Produzir e disseminar materiais pedagógicos e informativos sobre economia solidária. Contribuir para a articulação de formadores e educadores que atuam com a economia solidária. A Escola Centro-Oeste é uma entidade de apoio ao movimento de economia solidária. E desde o ano de 2009, nós estamos com a responsabilidade da implantação do Centro de Formação em Economia Solidária da região Centro-Oeste. E este momento de implantação do Centro de Formação tem sido um momento muito rico de trocas de experiências, de saberes, conhecimentos e vivências entre o movimento sindical e o movimento de economia solidária. E nós avaliamos que isso tem contribuído muito para o conhecimento dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui da região Centro-Oeste. O CEFES, nessa área, na região Centro-Oeste, tem feito um trabalho ímpar de fortalecimento das ações de formação e economia solidária. Nesse campo, no campo dos direitos ao trabalho associado, o CEFES já o ano passado trabalhou com a formação do projeto de lei da economia solidária, que hoje se coloca como contraponto ao projeto de lei apresentado pelo governo. A ação do CEFES no Centro-Oeste, nos 4 estados do Centro-Oeste, tem criado condições para os núcleos de educadores em economia solidária nesse estado todo, de forma a se constituir numa rede, na rede Centro-Oeste dos educadores de economia solidária. Eu acho que uma dimensão importante foi a dimensão da formação nos eixos, né, que são trabalhados pelo fórum, né? A da comercialização, a formação para comercialização, para o consumo, para a produção, a formação que discutiu os aspectos legais da economia solidária, né? A gente compreende a economia solidária em pelo menos 4 dimensões. Uma é a dimensão econômica. O que significa a dimensão econômica nesse caso? São atividades econômicas em que você não tem nem patrão nem empregado. É a democratização da economia. Uma segunda coisa que tem na economia solidária é a sua dimensão cultural. O que a gente quer dizer com isso? A economia solidária está falando de que o mundo ele precisa ser feito a partir da cooperação, da solidariedade, das relações de igualdade,
do respeito à diversidade, do nosso jeito de ser entre homens e mulheres, entre diferentes povos indígenas, entre as várias nações do mundo, ou seja, uma cultura que a gente tem que ter que, em vez de ficar na competição e no individualismo, ela é baseada na cooperação e na solidariedade. Solidariedade não no sentido de ajudar, mas solidariedade no sentido de trocar, de que todos estamos no mesmo barco, esse planeta chamado Terra. E tem um terceiro jeito de ver a economia solidária, a terceira dimensão que a gente diz da economia solidária, que é ambiental. A economia solidária ela é uma economia do cuidado, é uma economia com uma maior feminilidade, com a ideia da gente estar cuidando do meio ambiente para a gente poder garantir o futuro das próximas gerações. E tem a quarta e última dimensão do que é a economia solidária, que é muito importante, é que a economia solidária ela também é política. Em que sentido? Ela é política porque a gente quer uma outra sociedade. A gente não está querendo simplesmente criar geração de trabalho e renda ou empreendedorismo, não é isso. A gente quer uma outra economia, um outro mundo, uma outra sociedade, ou seja, que a gente possa mudar o sistema econômico que a gente tem. Então, resumindo um pouco, o que eu acho é que a economia solidária ela é como se fosse uma escola, em que a gente vai exercitando nas nossas relações um jeito de ser que é baseado na cooperação, na autogestão. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Mas o que foi nunca mais será. Nestes 2 anos e meio de projetos de formação em economia solidária, eu costumo destacar 3 eixos ou momentos que foram fundamentais no processo formativo do Centro-Oeste. O primeiro dele foi trabalhar o papel do formador e da formadora em economia solidária. O segundo foi a importância da alternância, pois os formadores, ao voltarem para os seus empreendimentos, socializavam com os companheiros o que eles tinham aprendido na formação. E, em terceiro momento, eu destaco e reafirmo o processo de sistematização, que desde o início do projeto foi e é trabalhada. No primeiro ano foi trabalhado o que é sistematização, como fazê-la e para que ela serve. No segundo ano foi colocado em prática esse exercício. E mesmo sendo as primeiras iniciativas de sistematização, resolvemos coletivamente publicá-la, que é a nossa primeira publicação do CERPES com o tema Ações e Reflexões da Economia Solidária, a nossa revista. E agora, neste ano, ousamos usar o material audiovisual para sistematizar as experiências vivenciadas nesse processo formativo em economia solidária do Centro-Oeste. A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem patrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz placa solidária, é outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra economia. Veremos agora como isso se deu em cada estado, onde os coletivos tiveram muito trabalho, muita discussão e conseguimos sistematizar essa vasta e rica experiência em um material audiovisual. Em Goiás, o tema pensado e trabalhado foi o processo formativo da economia solidária no estado. A economia solidária no Brasil e em Goiás vive um momento ímpar na sua história. Tempo de reafirmar e colher os frutos do investimento dos projetos à luz de um projeto popular para o Brasil. Para nós, da agricultura familiar, a economia solidária é um novo projeto que vem, que nós estamos trabalhando, que contrapõe o sistema capitalista, onde essa economia solidária nós não queremos e nem aceitamos ter patrão e nem empregado. Nós, mulheres e outras mulheres, tantas, dentro do meio rural, que são responsáveis pela economia da família, pelo sustento da família, ela terá uma oportunidade de começar a crescer economicamente. Periquito tá roendo o coco da Guariroba. A chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. O estado de Goiás está no centro-oeste do Brasil. É formado pelo bioma cerrado, onde predomina o agronegócio, da monocultura, cana-de-açúcar, soja, dentre outras.
Nesse contexto, a economia solidária vem se expandindo e diversificando no campo e na cidade. Essa expansão se dá através das redes, grupos produtivos, com formação para autogestão, meio ambiente, garantindo assim o desenvolvimento econômico, solidário, familiar e sustentável. A Federação da Agricultura Familiar, junto com o Fórum de Economia Solidária, vem trabalhando junto com os agricultores familiares do Estado para poder estar fomentando e aumentando esse trabalho de agricultura familiar e economia solidária. Nas atividades formativas foram realizados cursos estaduais, oficinas de formação em vários municípios, o que contribuiu com a mobilização e organização de coletivos locais de economia solidária. Faz a gente voltar às nossas origens e reconhecer a preciosidade, né, da nossa cultura brasileira, cultura de Aparecida, de Goiás e de tantos outros municípios e estados. Esta terra dá de tudo que se possa imaginar: saputi, jabuticaba, mangaba, maracujá, cajamanga, murici, cana, caiana, joá. Nos conteúdos trabalhados destacam-se temas sobre autogestão, comércio justo e solidário, produção, marco legal de economia solidária, sistematização, rede de empreendimentos, política territorial, PAA, PNAE e trabalho cooperado. Nas atividades foram também trabalhadas as questões de gêneros e a espiritualidade. Tem Guapeva lá no mato, no brezinho tem gá, no campo tem curriola. O programa de formação contou com uma diversidade de sujeitos participantes nas áreas da agricultura familiar, a piscicultura, a apicultura, folclore regional, medicina alternativa, artesanato, panificação e reciclagem. Participaram também gestores públicos e entidades de assessoria. A experiência do processo formativo de economia solidária de Goiás, ele foi sobretudo uma reflexão da ação que já era praticada pelos empreendimentos. O desafio era articular e trazer para a formação esses empreendimentos que já estão alguns ligados ao fórum, outros ainda não. Isso provocou, sobretudo, uma reflexão sobre a forma de organização da economia solidária, partindo para uma dinâmica territorial. E a própria dinâmica e metodologia formativa dentro do Cefes, ele possibilitou uma multiplicação daquilo que era refletido no curso estadual. Então a pessoa que participava fazia uma ação de reflexão, ou uma oficina, ou uma atividade formativa onde ela pudesse aplicar. Isso contribuiu sobretudo no processo de organização e reflexão da ação enquanto economia solidária. Cajuzinho, quem quiser, é só ir buscar na serra, e não tem nada mais doce que o araçá dessa terra. No nosso projeto de economia solidária, esses princípios precisam estar presentes e compreendemos que as pessoas têm muito a nos ensinar, nós temos muito a trocar, né? Os saberes, a experiência e a própria visão de mundo. Organizar um fórum que dê respostas às necessidades dos empreendimentos e fortalecer uma rede onde os trabalhadores e trabalhadoras, a partir da autogestão, possam consolidar e construir uma outra economia em Goiás e no Brasil. Esse é o desejo, essa é a perspectiva que nós queremos enquanto economia solidária em Goiás. A chuvinha de novembro amadurece a gabiroba. Veremos agora como foi o processo na construção desse material audiovisual no DF e em torno. O tema escolhido foi o trabalho do coletivo de formadores do DF e em torno, destacando as características da capital do Brasil, e isto é o Cefes no DF, isso é ser formador e formadora em economia solidária. O coletivo do Centro de Formadores de Economia Solidária do Distrito Federal e entorno é composto por 13 pessoas que participam dos cursos e são responsáveis pela execução das atividades, participando ativamente do Fórum de Economia Solidária local e nacional. O grupo ainda consegue se reunir pelo menos 2 vezes por mês
para planejar e executar as atividades e também para ampliar seus conhecimentos, realizando grupos de estudo e se organizam para ter sustentabilidade, porque o projeto não destina recursos para estas reuniões. Um trabalho de formação orientado pelos Objetivos Gerais do Projeto Cefes Nacional e do Cefes Centro-Oeste. Incansavelmente, deslocam-se pelas comunidades, mobilizando pessoas e enfrentando desafios. Com alegria e dedicação, sustentam um projeto da maior importância na luta pela difusão da economia solidária no Brasil. No ano de 2010, foram realizadas 5 oficinas, 2 cursos de formadores e um seminário de comercialização. Estas atividades envolveram a participação de 349 pessoas das comunidades onde foram realizadas, sempre com o objetivo de fortalecer o movimento de economia solidária brasileira. Divulgando o conhecimento dos princípios de economia solidária e reafirmando as suas práticas. Nesta jornada de formação, contamos com a ajuda de parceiros como o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social, a Caritas Arquidiocesana de Brasília, a CUT-DF, IMS, MTE e SOF, bem como das associações e empreendimentos solidários nas comunidades aqui no Planalto Central. O nosso cerrado, já tão agredido, abre-se em festa para a nossa equipe. Grande é nossa responsabilidade para com essa terra que nos acolhe e sustenta. Temos de cuidar deste bioma